Olá, pessoal! Estamos começando mais um Bites à Mesa, esse projeto que é uma parceria do Pulse Hub e do Tot for Food. Essa parceria que ela vem sendo feita de forma presencial já há algum tempo e agora a gente passou para o formato online. Eu sou a Malu, do time de comunicação do Pulse, e vou falar rapidamente sobre o nosso Hub para vocês. O Pulse é uma iniciativa da Raizen. Nós trabalhamos com inovação aberta e conectamos startups a universidades, investidores, a própria Raizen, além de outros players do mercado, aproximando as pessoas que têm um desafio a empreendedores com soluções inovadoras. A Raizen é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, do cultivo da cana até a produção de etanol, açúcar e bioenergia, e a logística, distribuição e comercialização de combustíveis. Hoje, na moderação aqui comigo está a Jéssica, embaixadora do TFF, vai falar também um pouquinho para vocês sobre o movimento. Obrigada, Malu, pela apresentação. Bom, hoje eu faço parte do Tot for Food como coordenadora regional, estou nesse movimento faz 5 anos, e ele que me levou a trabalhar com inovação no agronegócio na multinacional de fertilizante. Para quem não conhece, o Tot for Food é um movimento internacional que quer alimentar o mundo através do empreendedorismo com jovens dessa nova geração que tem ideias criativas, inovadoras e, claro, sustentáveis. Então, hoje, nós vamos falar de uma paixão nacional, que é o café. Então, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor dessa bebida, atrás apenas dos Estados Unidos. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer quem entende do assunto. Nossos convidados dessa edição são a Isabela Pascoal Becker, a diretora de sustentabilidade da Terra Coffee, e o Gabriel Agrelli Moreira, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Terra e também fundador da Abigail Coffee Company. Isabela e Gabriel, muito obrigada por aceitar esse convite, e agora eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a sua trajetória para quem está nos assistindo. Olá para todo mundo, queria agradecer o convite da Pulse de estar aqui, eu admiro bastante, já fui visitar a Pulse, e também fui conhecer o trabalho da Tot for Food, eu achei incrível, vocês estão de parabéns, e tomara que muita gente se inspire com o trabalho que vocês estão fazendo. E aí hoje a gente vai contar um pouquinho do que a gente faz, para também talvez inspirar mais uma agricultura sustentável. Eu sou hoje diretora de sustentabilidade da Terra, eu comecei trabalhando na área comercial em 2003, e depois, em 2007, eu acabei me dividindo entre a da Terra e a Fundação Educar de Pascoal, e hoje eu sou, então, diretora de sustentabilidade, entendendo que sustentabilidade, ela pode ir desde uma fundação onde a gente trabalha educação, até a produção de um café sustentável de alta qualidade. E vou dividir um pouco isso com vocês, e o Gabriel trabalha comigo na parte de desenvolvimento de mercado. Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou o Gabriel, trabalho com a da Terra também já faz um pouco mais de 10 anos. Na verdade, trabalhei com a Fundação Educar junto com a Isabela antes da Terra, então não comecei no café, mas na parte de educação. Então, há 10 anos atrás, comecei a trabalhar na Terra, na parte de marketing e desenvolvimento de mercado, ou seja, uma parte das minhas atividades são tentar entender quais são as tendências de café no mundo lá fora, que os nossos clientes estão, o que eles estão buscando enquanto cafés especiais, que é o nosso foco, e tentar traduzir tudo isso para o campo, para a fazenda, né? Como que a gente pode trazer essas tendências de sabor, de perfis, de nuances, e conectar isso com a fazenda, e como que a gente pode oferecer produtos que vão mais de encontro a isso. Além disso, há mais ou menos 1 ano e meio, a gente teve uma ideia de fundar um espaço aqui em Campinas que também conseguisse oferecer esses cafés especiais que a Terra produz para o público aqui no Brasil. A gente sabe que café especial ainda é novo no Brasil, as pessoas estão começando a aumentar o consumo de café especial, a buscar café especial, mas faz poucos anos, e a gente fundou, então, eu fundei junto com alguns amigos a Abigail Coffee Company, que é uma cafeteria de cafés especiais. A gente foca nos cafés da Terra, porque como eu conheço tão bem o trabalho que a gente faz lá dentro, sustentabilidade, qualidade,
é muito bacana poder compartilhar isso, não só com o cliente lá fora, mas compartilhar isso na xícara com o pessoal aqui também. Legal, gente. Quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Para começar, então, esse nosso bate-papo, eu já quero começar falando sobre sustentabilidade, porque a da Terra possui aí várias certificações sobre isso, né? Primeira fazenda certificada pela Rainforest Alliance do Brasil, modelo de fazenda sustentável pela Ilha Café em 2008, primeira fazenda a ser verificada como amiga do clima pelo módulo clima da Rede de Agricultura Sustentável na América do Sul, vencedora do Prêmio Fazenda Sustentável 2015 da revista Globo Rural, né? Foi considerada a fazenda mais sustentável do Brasil, além de ser a única fazenda de café B do Brasil. Então, eu queria que vocês contassem como surgiu essa preocupação com a sustentabilidade na da Terra. A sustentabilidade, a da Terra, ela nasceu sustentável, né? A gente brinca que não é que ela se tornou. Algumas pessoas perguntam, quando que vocês decidiram, quanto custou? A da Terra nasceu de um projeto que não começou como café, começou de investimentos em outras áreas da agricultura, em pinos, em gado com a tecnologia Temple Grading, exportação de frutas, mas todas essas iniciativas tinham como base o conceito do Triple Bottom Line. Então, quando a gente chegou no café, isso já foi, a sustentabilidade já foi natural. O projeto da Terra, ele já nasceu considerando pessoas, meio ambiente e a parte financeira, né, a parte social. A produção de café de alta qualidade, com larga escala, sob os aspectos de sustentabilidade, já por si só era uma visão sustentável. Então, ao longo do processo, quando foram compradas as terras da Terra, a gente fez um trabalho de 10 anos para recuperar toda a parte de flora, para atrair a fauna correta, para então produzir um bom café. E a gente sempre fez isso em parcerias. Então, a Exal, que foi uma grande parceira nossa, para a gente descobrir junto, construir junto, como que a gente criava esse protocolo de preservação de meio ambiente, porque a palavra sustentabilidade nem entrava, né? A gente também teve a possibilidade e a felicidade de ter a Ilha como compradora e parceira de café, então também junto com a Ilha a gente fez um projeto em conjunto para aprender sobre qualidade, entendendo que a sustentabilidade vem de um produto de qualidade com o qual você consegue abrir bons clientes e fazer bons relacionamentos. E a parte social, a gente já tinha um viés de Fundação Educar, de responsabilidade social, de consciência. Eu vou fazer para o outro o que eu faria para mim. E aí, ao longo desse processo de mais de 20 anos, isso foi, de alguma forma, só sendo aprimorado. Então, a gente tinha o selo da Exal, que aí a gente conheceu o trabalho da Rainforest Alliance, conhecemos o Imaflora, e uma coisa foi levando a outra. Em 2015, quando a gente ganhou o prêmio de Fazenda Mais Sustentável, a gente ficou um pouco tenso, porque a gente sempre correu atrás de ser uma fazenda que produzia café de alta qualidade em larga escala. Por que em larga escala? Porque a gente queria garantir a consistência para o cliente, para garantir também um relacionamento, sair daquele conceito de ficar tradeando o café. E aí, quando a gente atingiu esse prêmio, a gente falou, nossa, e agora? Deu uma sensação de vazio, a gente, nossa, chegamos lá. E bem nessa época, eu faço parte do ICE, faço parte de outras iniciativas ligadas a negócios de impacto, eu conheci Sistema B, e eu falei, poxa, a da Terra, ela é B, porque ela foi construída para ser um negócio que vai tornar, não, eu não produzo café, eu faço através da produção de café um mundo melhor, né, em todos os aspectos. Então, as coisas foram acontecendo quase que naturalmente. Ai, que legal, Isabela. Tá bem aliado com o Top for Food, né? Fazer da agricultura um mundo melhor também. E nesses anos que você está na da Terra, vocês já começaram algum processo de digitalização ou vocês utilizam alguma tecnologia na fazenda? Como que é isso? O processo o Gabriel vai contar um pouquinho mais essa parte de tecnologia,
mas a gente acredita que a tecnologia ela é aliada de uma produção sustentável. Ainda sobre sustentabilidade, é muito comum ainda mais com a pandemia, as pessoas separarem um pouco. Você vai ainda ser sustentável com a pandemia? Você vai para a tecnologia, como se isso deixasse de ser sustentabilidade. E o que a gente mais tem reforçado é que sustentabilidade é algo extremamente complexo. E por ser complexo, você precisa de um pensamento sistêmico, da produção do café, da semente à xícara. Você não consegue separar, agora eu vou ser sustentável, agora eu vou usar tecnologia, agora eu vou produzir café de qualidade. Então, mais do que nunca agora, sustentabilidade, tecnologia, inovação, ele é parte de um sistema, e só ele vai conseguir entregar o que o mundo está precisando. Então, isso não é separado. E aí eu vou deixar o Gabriel contar um pouquinho mais específico sobre tecnologia, inovação, digitalização. Bom, na verdade a gente tem muito isso também no nosso DNA. Assim como a gente enxergou lá desde o começo que a sustentabilidade ela devia ser um pilar que levantaria da terra desde o começo, de quando a gente concebeu o projeto, a gente também entendia que a pesquisa era muito importante, que a tecnologia, a pesquisa tanto tecnológica quanto nos processos mais usuais de uma fazenda de café. Então, como a gente tem uma história diferente da maioria das pessoas que produz café, quando você pergunta para o produtor de café, por que você planta essa variedade de café? Por que você faz esse processo? Normalmente, a resposta é muito ligada porque todo mundo faz assim nessa região, ou porque, essa era a variedade que meu pai plantava, meu avô plantava. No nosso caso, como a Isa contou para vocês, a gente vem de um outro background que não era café especificamente, né? Então, isso permitiu que a gente trouxesse uma bagagem de empresas maiores, até de uma empresa de comércio, que é a Pascoal, que, na verdade, é a empresa mãe do grupo, que possibilitou que a gente tivesse um olhar diferenciado para a agricultura, desde o começo. E como a gente não sabia produzir café naquela época, a gente teve que fazer parceria com empresas, com instituições que soubessem fazer isso, mas com essa abordagem nova. Então, desde o começo, a gente buscou, na universidade, na academia, instituições ligadas a café, pesquisa e qualidade e sustentabilidade, não respostas, mas desenvolver projetos que fizessem sentido com o nosso propósito. Então, desde o primeiro dia, a gente foi ter parceria com a Exalc, com a ILE, como a Isabela disse, com instituições de pesquisa, com ciência mesmo, trazer a ciência para dentro da fazenda para que a gente aprendesse a fazer café dessa forma nova, que para a gente era novidade, que a gente não sabia como construir. Então, o fato da gente não vir do café talvez tenha sido talvez tenha levado mais tempo, mas tenha sido uma grande força para que a gente conseguisse trazer uma abordagem nova, que a gente viesse sem vícios que eventualmente existiam naquela época na indústria, né, e que hoje já mudou bastante. A gente vê que o produtor de café hoje, ele é muito antenado, ele tenta investir bastante em pesquisa e em novidades, mas naquela época era muito mais difícil. E como a gente já não tinha visto, a gente conseguiu trazer a pesquisa desde o começo. Com relação especificamente à digitalização, a gente tem sim uma série de projetos ligados a isso. A da Terra é uma fazenda, mas a gente tem todo o nosso processo dentro de ERP, tanto na parte de vendas, estoque, etc., que é uma coisa que não é tão comum quando a gente pensa em fazendas, pelo menos de café hoje em dia. A gente tem também vários sistemas que são desenvolvidos dentro de casa mesmo, in-house, para a gente conseguir gerenciar a nossa rastreabilidade, a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade, porque a fazenda é grande, e se a gente não digitaliza, a gente não coloca isso dentro de sistemas, de plataformas, fica muito difícil você conseguir gerenciar isso. Então, conseguir compilar essas informações, e a gente coleta muita informação e muito dado, é muito importante para a gente. Mas mais do que isso, conseguir colocar isso em formatos, plataformas, que a gente consiga, de fato, utilizar esse dado para alguma coisa. Porque o que a gente vê muitas vezes é que muita gente compila dados, mas isso fica de uma maneira tão complexa de você conseguir digerir esse dado e utilizar ele, que a informação, ela, na verdade, fica perdida, né? Então, uma preocupação muito grande que a gente tem. E a digitalização ajuda muito nisso.
Além da parte de digitalização, quando a gente fala em pesquisa, a gente entende muito que a gente tem uma responsabilidade muito grande em pesquisar como que vai ser a nova agricultura. Como que a gente vai pensar na produção de café, não para hoje, para as próximas safras, mas como que a gente vai continuar produzindo café daqui 100 anos, né? Como que vai ser... A gente sabe que a gente tem desafios de mudança climática, o Cerrado, que é onde a gente está com as nossas fazendas, é uma região que passa por um processo muito grande de depredação, de exploração do solo. Existem alguns estudos, na verdade, que dizem que o Cerrado tem mais poucos anos, aí, mais algumas décadas somente de existência para produzir café e produzir tudo que produz. Então, agora, a gente tem que começar a pensar agora em quais vão ser as soluções que a gente vai conseguir propor para continuar produzindo café lá. E na parte de qualidade também isso é verdade, né? Então, a gente tem pesquisas com várias instituições, como o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, para desenvolver variedades novas, que vão ser mais resilientes ao clima, que vão conseguir se adaptar a essas condições novas com mais facilidade, mas que, ao mesmo tempo, tem uma excelente qualidade, que é o nosso propósito. Então, a gente não quer fazer, como a Isabela disse, mas você faz café especial ou produz café sustentável? As duas coisas têm que andar juntas. Você vai pensar em quantidade ou a gente vai pensar em produzir café de qualidade? As duas coisas têm que andar juntas. Desde o começo a gente teve esse modelo e tem funcionado muito bem, de acordo com as nossas pesquisas e estudos e a experiência que a gente tem nessa área. Bom, e ainda falando sobre tecnologia e inovação, também queria perguntar para vocês se vocês trabalham ou já trabalharam com startups para isso, né? Se vocês incluíram as startups nesse processo de digitalização e como é que vocês enxergam esse mercado especificamente para o café. Bom, na verdade a gente reconhece muito o trabalho das startups e a gente acha que realmente existem uma série de soluções para os novos problemas que estão surgindo na agricultura de forma geral, não somente no café, que as startups elas têm trazido uma abordagem, uma forma de pensar que é nova, que a gente precisa nessa indústria. Especialmente quando a gente fala do agro, que é realmente o que puxa, que alimenta, que move o Brasil, a gente percebe que as startups ligadas a isso têm uma importância gigantesca para conseguir trazer soluções para que a gente consiga continuar nesse mercado e continuar aí sustentando o Brasil da forma que a gente faz. Hoje, na Terra, a gente não tem um trabalho específico, uma parceria específica com nenhuma startup, mas a gente tem um contato gigantesco, um networking muito grande com diversas startups que a gente faz almoços, reuniões, conversas. Semana passada a gente estava falando com algumas, né, Isa, para justamente pensar, a gente troca muita ideia com startups, para trazer essas soluções novas, coisas que eventualmente a gente não conseguiu ver ainda no nosso dia a dia, no nosso convívio, essas startups conseguem trazer como sugestões e ideias que podem trazer uma abordagem diferente e interessante. Legal. Quero aqui puxar um gancho, né, que a Isa, na introdução, falou sobre a Fundação Educar de Pascoal. É uma iniciativa muito bacana, né, e eu queria saber, para vocês, qual é o papel da educação para a continuidade dessa sustentabilidade, para a continuidade desses processos, da forma como eles são hoje, e, né, para eles serem melhores até. A educação, ela precisa mudar bastante, se adequar muito para atender o que o agronegócio hoje está precisando. Se a gente for mais amplo ainda, não é nem só para o agronegócio, acho que as grandes discussões são exatamente essas, né? Assim, o sistema de educação tão distante do que o mercado e do que a prática pede. No agronegócio, e por isso que eu vou somar até com o que o Gabriel estava falando das startups. As startups, elas estão sendo muito importantes para trazer essa outra visão, um outro olhar para o agronegócio. Ela está fazendo a ponte entre uma educação que ainda é mais tradicional, engessada, um pouco menos prática, ela está fazendo essa ponte com a vida prática. Então, o papel das startups agora tem sido fundamental. Mas a educação, ela precisa sim mudar, e o fator mais importante para ela alterar
é a visão sistêmica. Então, é enxergar o todo. Uma das coisas que a gente conversa muito quando a gente fala com algumas startups é a coleta de dados está sendo cada vez melhor desenvolvida, mais bem desenvolvida. Mas ainda, como eu insiro esses dados na cadeia inteira, no processo inteiro, como eu processo esse dado para tirar a informação que eu preciso, ainda falta. Mas não é só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da pessoa que vai interpretar os dados também. Então, a Fundação Educar, ela trabalha a educação para a cidadania, é diferente de uma educação focada para o agronegócio ou para a empregabilidade. O foco da Fundação Educar é o desenvolvimento de protagonismo. Cada pessoa tem que fazer as suas próprias escolhas. Então, a gente desenvolve isso através das habilidades socioemocionais e sempre focado no jovem, de escolas públicas. Mas a experiência de desenvolvimento de protagonismo nos faz pensar também em como a educação poderia contribuir para o agronegócio. Acredito que esse tema já está na pauta, mas a transformação ela não é fácil, porque vai desde dos docentes, da expectativa do aluno, mas eu acredito muito mesmo que, como o agronegócio tem sido tão importante, vai ser cada vez mais para o Brasil, eu escutei outro dia os novos empreendedores rurais. Então, esse contexto está fazendo com que atraia novas pessoas, jovens, e vindo principalmente de startup, vindo com essa visão mais moderna. Que legal, Isa. Hoje a gente vê um movimento bastante contrário do que acontecia antigamente, dos jovens saírem do campo e irem para a cidade, e hoje, na verdade, esses jovens acabam assumindo as propriedades dos pais, a herança. Eu imagino que na da Terra, para chegar onde vocês chegaram, numa profissionalização tão grande dentro do agronegócio, da produção de café, como que foi esse processo de sucessão familiar? Porque, como você disse, você começou teve um pouquinho de gado, teve um pouquinho de abacate, que eu li a historinha lá do site, e que foi passando de geração para geração. Como que vocês estão hoje? Se você puder contar um pouquinho como foi esse processo. Perfeito. A da Terra, como a gente falou, ela faz parte do grupo De Pascoal, e no início da década de 70, então, como uma decisão de investimento do grupo em aprender sobre a natureza e ir para o agronegócio, começou-se, então, um investimento feito pela segunda geração, pelo meu pai, pelo Luiz. E a empresa, o grupo, sempre teve uma política muito rígida sobre como se daria a sucessão, a participação da família nos negócios. Então, tinha ali uma série de requisitos. Eu, particularmente, sempre fui uma grande torcedora da empresa, trabalho de faculdade, tudo que eu podia eu fazia da De Pascoal, da fundação, mas eu nunca tinha no meu propósito de vida trabalhar na empresa familiar. Mas as coisas vão se delineando de um jeito que às vezes a gente não controla. Eu morava nos Estados Unidos, tinha estudado lá e estava trabalhando para a Câmara Americana de Comércio dos Estados Unidos, que fazia ponte com empreendedores que queriam empreender nos Estados Unidos. E bem nessa época, a da Terra precisou abrir uma empresa lá para poder começar a exportar. Então eu falei, bom, já estou aqui, né, eu já faço. E aí precisava ter um funcionário, o funcionário precisava ter um visto, para ter o visto precisava morar, e aí eu comecei a fazer isso. Ao mesmo tempo, eu sou super curiosa, fui me envolvendo com o café, eu brinco que eu não sei quando eu me apaixonei pelo café, né, e comecei então, lá dos Estados Unidos, fazer esse trabalho. E foi bem quando a da Terra estava realmente experimentando a comercialização de café. Quando eu voltei ao Brasil, o meu pai teve uma conversa bem séria, ele falou assim, bom, os pré-requisitos você tem, agora você tem que decidir se você vai ou não. E aí, a gente tinha uma feira, que a gente ia participar pela primeira vez nos Estados Unidos com um stand. Então, ele falou assim, olha, vai ser o seu primeiro job oficial, se for um sucesso ele é seu, se for um fracasso ele é seu. E aí, eu fiquei acho que uns 3 meses sem dormir, graças a Deus foi um sucesso, mas não tem moleza. Basicamente, eu resumo dessa forma.
Depois, à medida que a fundação também, eu sempre percebi a importância que ela tinha para a empresa. Acredito que a fundação, como responsabilidade social familiar, ela é a ferramenta que vai garantir que os valores da família que construíram a empresa até aqui perpetuem. Então, eu também me dispus a ser responsável pela Fundação Educar, e claro que daí não dava para fazer as duas coisas como uma executiva diária, então também negociei isso. Isso tudo é super transparente dentro da empresa, e eu acredito muito na transparência, mas acredito muito, acima de tudo, no respeito por cada pessoa da equipe naquilo que ela sabe fazer de melhor. Porque ser herdeira, ter a responsabilidade de suceder um negócio, ele tem muitos benefícios, mas ele tem um ônus muito grande. Uma das coisas que mais me orgulha e me dá satisfação é a equipe com quem eu trabalho, porque tem gente muito boa naquilo que faz, e o resultado é muito bacana. Então, todo mundo tem um espaço, e eu acho que está fluindo muito bem até agora. Muito legal. Espero que as pessoas se inspirem na sua história, porque eu saí daqui bem inspirada. Bom. Muito bacana, gente. Então, como todo mundo sabe, aqui no Bites à Mesa a gente fala sobre sustentabilidade, alimentação, inovação, mas a gente também convida todo mundo para pôr a mão na massa, e queria que o Gabriel contasse o que ele vai ensinar a gente a fazer, porque aí nesse novo normal, nesses novos tempos em que a gente está vivendo, né, muita coisa mudou, mas o café tem sido um companheiro constante, e às vezes até ainda mais presente agora, né, que a gente está em casa. Então a gente vai aprender a fazer esse processo de uma forma um pouco diferente em casa. Legal. Bom, uma coisa interessante que a gente acabou descobrindo durante a pandemia é que as pessoas não sabem café mais. Na verdade, a gente está tão acostumado a tomar café no escritório, a tomar café onde estuda, ou até mesmo passa numa cafeteria que você gosta para tomar um café, e com a pandemia não era possível frequentar mais esses lugares. Então, as pessoas ficaram um pouco perdidas para conseguir fazer o café em casa, que não tinha uma máquina automática ou algo do tipo. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma forma, algumas dicas para que vocês consigam fazer um café melhor em casa e conseguir se permitir esse momentinho aí de prazer que a gente está precisando nesse momento. Muito bem, agora a gente está aqui na Bigel Coffee Company, a nossa cafeteria, e eu vou dar algumas dicas para vocês prepararem café com profissionais só na casa de vocês. Como é que vocês podem usar alguns passos para extraírem tudo de bom que tem no grão de café e conseguirem um resultado realmente espetacular na xícara. Vamos lá? Bom, a gente vai começar primeiramente com o grão de café, que é um dos nossos principais ingredientes nessa receita. Só leva 2 ingredientes, café e água. Então o grão, ele é realmente muito importante. O grão de café, para ele ser um grão bacana, ele tem que ser, antes de mais nada, um café especial e com uma excelente torra. Um café especial, ele é um café que passa por todo um processo diferenciado de cultivo, com mais atenção, com mais cuidado, e que, além de tudo, ele é selecionado para que ele tenha sabores mais exóticos, mais intensos, mais interessantes na xícara e com uma finalização agradável. A torra também é muito importante, porque uma vez que eu vou, esse café está pronto, enquanto o grão de café é cru, ele vai ter que passar pela torra para mostrar para mim o que ele tem de bacana dentro dele. Por isso, se você pegar um café que está muito torrado, ele vai ter um gosto de queimado. Se você pegar um café que está pouco torrado, ele vai ter um gosto herbal, de grama, que não é positivo. Então é legal que você sempre utilize um café de uma torrefação de qualidade especial e que saiba o que está fazendo. Aqui a gente está usando hoje, então, o grão Bourbon Yellow, que é da variedade Bourbon Amarelo, da Terra Coffee, que é a fazenda que a gente está dando essa live com vocês hoje com a Pulse, e torrado pela nossa Casa Café, que é uma torrefação artesanal que fica em Amparo. E eles vendem esse café também online. Uma torrefação que faz um trabalho muito bacana e torra os cafés muito bem. Então, esse é o nosso ingrediente, a matéria-prima que a gente vai usar para essa receita, que é então o Bourbon Yellow. Muito bem, o segundo ingrediente da nossa receita é a água. Então, ele também é muito importante.
Às vezes a gente não para pensar como a água ela é fundamental para você conseguir ter um café de qualidade. Até porque como a gente coloca café nela, a gente nem pensa muito na água, a gente acha que a água não tem sabor. Mas tem sim, que dependendo da fonte de onde você tira a sua água, ela vai vir com uma série de coisas que podem melhorar ou piorar a qualidade do seu café. 98% da composição do café bebida que a gente toma é água, ou seja, a qualidade dela é muito importante. Então a gente recomenda que você utilize ou uma água mineral de boa qualidade, ou que você utilize uma água filtrada em um bom filtro, para que ela realmente não tenha cloro ou nenhum tipo de sólidos que vão impactar negativamente a qualidade do seu café. Então escolha muito bem a sua água. Essa água, para a gente preparar o café, você vai ter que aquecer ela, correto? Mas a temperatura da água é muito importante para que você tenha um café de qualidade. Então o ideal é que você não ferva a água demais para que ela fique tão quente que vai queimar o seu pó de café e dar um sabor também amargo e negativo, e nem que você aqueça ela de menos para que ela não tenha poder suficiente para extrair o que o café tem de bom. Então ela tem que estar na temperatura correta. A temperatura ideal para a nossa água é de 93 graus Celsius. Se você tiver na sua casa um termômetro que você possa medir a temperatura da água enquanto você está aquecendo ela, legal, perfeito. Se não tiver, uma dica que eu dou é, coloca a água para esquentar, quando ela começar a levantar a fervura, ou seja, quando aquelas bolhas começarem a subir, aquelas bolhas um pouquinho maiores, sem começar a ferver demais, é o ponto normalmente que é o ideal. Lógico que isso depende de onde você mora, pela altitude onde você está localizado. Mas é um parâmetro aí que funciona. Nesse momento, levantou a fervura, desliga o fogo e ela está pronta para ser utilizada. Ah, eu esqueci a água no fogo, ela ferveu. Tem que jogar água fora? Não. Você pode esperar um minutinho aquela água dar uma esfriadinha e aí você já pode usar ela em seguida. Então a dica é essa com relação à água, de boa qualidade e não extremamente quente, 93 graus, ou quando ela começar a levantar aquela fervurinha, você já pode utilizar ela no seu café. Muito bem. E aí uma coisa muito importante para a gente conseguir fazer um café legal é a proporção de café para a água, a diluição do nosso café. A receita que a gente indica que fica muito gostosa é uma proporção de 1 parte de café para 14 partes de água. Ou seja, se eu for fazer um café com 200 ml de água, eu divido 200 por 14, e aí eu descubro quanto de café que eu vou utilizar, que dá mais ou menos 14,2, uns quebradinhos aí. Essa vai ser a quantidade de café que eu vou utilizar. Ah, eu quero fazer mais café, quero fazer 500 ml de água. Pega 500 ml, divide por 14 e você vai chegar na quantidade em gramas de café que você vai utilizar. É sempre essa regrinha que você vai utilizar para conseguir fazer o seu café na proporção correta. Se você gosta de um café mais concentrado, ou seja, mais intenso, não vou nem falar de forte ou fraco, mas mais intenso, você pode usar uma proporção de 1 parte de café para 10 partes de água. Ou seja, tem menos água, então ele vai ser mais concentrado, mais fortezinho. Se você gosta dele mais diluído ainda, você pode fazer uma proporção de 1 para 16, ou seja, 1 parte de café para 16 de água. É só você fazer essa continha que você vai chegar na diluição, teste diluições diferentes para encontrar qual é a diluição que você mais gosta. Mas o que a gente recomenda é 1 para 14, que consegue mostrar tudo que o café tem de bom, que o grão tem de características sensoriais bacanas, a doçura, os sabores, sem esconder de nada, por ele estar muito concentrado, ok? Muito bem, então como eu disse, a gente vai fazer proporção de 1 parte de café para 14 de água. A nossa receita aqui ela vai usar 200 ml de água, ou seja, a gente vai usar 14,2 gramas de café. Para medir isso, eu uso uma balança, certo? Então eu vou colocar aqui o meu copinho e vou medir a quantidade de café. Quando a gente trabalha com café especial, a gente tem essa precisão quase que cirúrgica mesmo para fazer café. Mas realmente isso dá um resultado muito bacana na xícara. Muito bem, 14,2. Perfeito. Pesado o nosso café, a gente vai moer esse café agora.
O ideal é que você tenha na sua casa um moinho que você possa moer o café na hora. Pode ser elétrico, pode ser manual, não importa. O interessante é você ter um moinho. Por quê? Quando o café está em grão assim, ele consegue proteger melhor os óleos essenciais do café, do grão, todos os compostos químicos que vão dar o sabor do café, eles estão aqui armazenados dentro desse grão de café. Depois que eu moí isso, eu expus todos esses compostos, todos esses óleos em partículas menores, ou seja, tem mais contato com o ar e com o oxigênio. Ou seja, depois de moído, o café oxida, envelhece mais rápido. Por isso, o ideal é você moer o café na hora que você for utilizar. Se não tiver um moinho, não tem problema, você pode comprar o café já moído. Mas o ideal é você consumir ele o mais rápido possível para garantir que ele esteja ainda bem vivo e com sabor presente ainda no seu pó de café. Então a gente vai moer o nosso agora. Muito bem, moído o nosso café. Queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho aqui agora. Olha só, o nível de moagem que a gente vai usar para esse método, que é o V60, um método japonês, que tem uma extração muito bacana, muito equilibrada, é um nível de moagem que os grânulos da moagem, eles vão lembrar bastante a espessura de açúcar cristal. Ele não vai ser um café tão fino, parecendo um talco ou pó mesmo, mas ele vai ser um pouquinho mais grossinho, pedacinhos mesmo, que é a espessura mais ou menos de uma areia grossa ou de grânulos de açúcar cristal. Isso vai permitir que eu consiga fazer uma extração um pouquinho mais rápida e que vai dar um sabor mais agradável no meu café. Quando a gente compra no supermercado, normalmente o café, ele vem moído muito fino e isso dificulta você conseguir ter essa precisão na hora de fazer o seu café. Então o ideal é que quando você compra café numa torrefação de café especial pela internet ou até mesmo uma cafeteria especial que moe na hora, que você peça que eles moam, se for para V60, nesse nível. Vai ser um pouquinho mais grosso, que vai dar um sabor mais legal. É lógico, cada método que você for utilizar vai ter um nível de moagem ideal. E com certeza o lugar que você estiver comprando vai saber te informar qual que é a melhor moagem para cada método. Então lembre-se bastante disso caso você não tenha um moinho em casa. Muito bem, moído o nosso café, a gente vai começar então o preparo de fato. Aqui a gente tem o nosso porta-filtro, que é um V60 da Hario japonês, que tem essas ranhuras que ajudam no fluxo de água e também ele tem essa abertura bem grande aqui no fundo, ó, que permite que a minha água saia mais rápido, ou seja, eu consigo fazer uma extração no tempo que eu quiser, eu consigo controlar muito bem o tempo de extração. E a gente gosta muito desse método na indústria do café especial. Se não tiver isso na sua casa, tiver um melita ou um mais tradicional que você tenha, as dicas que eu estou dando, elas vão ser basicamente as mesmas, com algumas variações, e elas já vão ajudar bastante, independente do método que você utilize, ok? Então a gente vai usar o V60, começando pelo filtro de papel, então, a gente vai fazer essa dobrinha aqui, ó, na aba dele, aquela aba que ela é pontilhadinha, para ele encaixar melhor aqui no porta-filtros. E aí eu vou pegar a minha água. No caso de vocês que vão estar fazendo café em casa, a água está no forno esquentando, né? Aqui a gente tem, no fogo aliás, aqui a gente já tem uma torre de água que já deixa a água na temperatura correta que eu vou usar para o meu café, que é 93 graus. No caso, em casa a gente não vai ter esse tipo de coisa à nossa disposição, porém, vocês conseguem verificar isso com um termômetro ou com aquela dica da fervura que a gente já passou para vocês. Então eu peguei a minha água na temperatura correta aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer, que é super importante, que faz toda a diferença e pouca gente sabe, é lavar esse filtro, escaldar esse filtro. Por quê? O filtro é de papel, tem cheiro de papel, portanto tem gosto de papel também. Existe sempre um pouquinho de resquício de papel que fica nesse filtro e eu preciso tirar isso. Então eu jogo água quente pelo meu filtro, eu lavo ele, né, escaldo ele com essa água quente, porque esses resquícios de papel que são negativos, eles vão sair agora com essa água e eu vou tirar esse gosto de papel ruim que eventualmente passaria para o meu café. Então eu consigo ter um café mais limpo e com sabor do grão mesmo. Então essa água, quando você sente o cheiro dela, tem bastante cheiro de papel mesmo. O que já fazer com ela? Vai jogar ela fora. Descartei a minha água
E o legal de fazer isso é que, além de limpar o filtro desse sabor ruim de papel, eu já aqueci o recipiente onde eu vou fazer meu café. Então ele vai ficar mais quentinho por mais tempo. Volto o porta-filtro, zero a balança, coloco o meu pó de café recém-moído aqui no porta-filtros, zerei. E agora a gente vai começar então a extração. Eu vou ativar o meu cronômetro da minha balança junto com o pó de café. Até eu não mostrei isso para vocês. Essa balança é uma balança bem especial porque ela tem um cronômetro aqui, olha. Então, além de conseguir medir o peso do café, o peso da água, eu consigo contar também o tempo que eu estou fazendo essa extração. Por que isso é importante? Se eu demorar demais para extrair o meu café, esse café ele vai ficar com um sabor sobre-extraído, normalmente amargo. Eu começo a extrair muita cafeína, muita celulose, e ele não vai ficar tão legal assim. Se eu extrair esse café de menos, ele vai ficar subextraído. Ele fica com gosto meio seco, não é nada bacana. Então eu quero que esse café tenha um sabor equilibrado. O tempo de extração correto nas nossas receitas é de 2 minutos a 2,5. Ou seja, não posso terminar de passar a água antes de 2 minutos e não posso estar passando água ainda depois de 2,5, porque senão eu vou extrair demais. Então esse cronômetro ajuda como um parâmetro para eu saber quanto que eu vou jogando de água a cada tempo para chegar no resultado ideal. Se eu não tiver uma balancinha como essa, que tem cronômetro e etc., que ela é especial para café, você pode usar na sua casa uma balança normal, dessas de cozinha mesmo, e o cronômetro você pode pegar o seu celular mesmo, que tem cronômetro, e cronometrar o tempo do seu café no celular. Funciona da mesma forma. Ah, e se não tiver balança? Pode ser aquela jarrinha medidora de água que vai te dar os 200 ml que a gente vai colocar aqui da mesma forma. Só vai ser um pouquinho mais difícil para você conseguir saber o peso correto do café. Então a balancinha dessa aqui é baratinha e realmente é uma coisa que todo mundo precisa ter na cozinha, porque ajuda bastante com várias receitas diferentes. Muito bem. Então a gente vai começar a extração. Liguei o cronômetro e vou colocar aqui um pouquinho de água, mais ou menos uns 50 gramas de água ou 50 ml, por 30 segundos. Essa etapa chama pré-infusão. Eu não coloquei toda a minha água. Lembra que eu vou colocar até 200 ml aqui, que é o máximo, dos meus 14,2 gramas de café. Esses 30 segundos de pré-infusão, o que eles fazem? Eles umedecem por igual todos os grânulos de café que estão aqui no meu porta-filtro, para que a minha extração fique mais uniforme, que não fique nem um pouquinho, não fique um cantinho seco, que às vezes não extrai direito. Deu 30 segundos, aí eu vou continuar a minha extração. Eu vou jogando devagar e continuamente, em movimentos concêntricos. Ok? Dou uma balançadinha para dar uma turbulência. E vou esperando aqui esse café abaixando, jogando devagar. Lembrando sempre que eu não quero que ele esteja passando água aqui depois dos meus 2 minutos e meio. Tem que ser entre 2 e 2,5. Então a gente vai monitorando essa extração aqui conforme ela vai acontecendo. Essa chaleira que a gente está utilizando aqui é uma chaleira que a gente chama de chaleira bico de ganso. Ela tem esse bico aqui, ó, especial em formato de S, que ajuda no controle da minha extração. Eu consigo jogar um fiozinho de água bem fininho que garante uma qualidade de extração mais controlada e melhor também. Não precisa dessa chaleira, mas ela ajuda bastante. Também é um acessório aí para quem gosta de café, acrescentar no seu cantinho do café na sua casa. Agora é só esperar terminar de passar essa água. Estamos chegando aí, tivemos 2 minutos agora. E a minha água está terminando de passar já. Terminou? Muito bem, passou toda a água já, um pouquinho antes de 2 minutos e meio, e nosso café está pronto.
cheirinho está excelente. Esse aqui, então, é um café Bourbon Yellow, da Terra. É um café da variedade Bourbon Amarelo, que tem um sabor que vai lembrar bastante frutas amarelas, limão siciliano, cana-de-açúcar, açúcar mascavo, uma acidez bem brilhante, o que é muito positivo no café, e com um sabor muito doce de cana no final, deixa ele bem harmonioso e delicioso também. Bom, esse café é um café especial, portanto ele não precisa de açúcar. Por quê? Ele já foi selecionado, cultivado com bastante cuidado, para que ele realmente tivesse um sabor mais doce, mais equilibrado. O café que precisa de açúcar normalmente é um café que ele é comercial, ou seja, tem grãos defeituosos, com um sabor ruim, ou que ele foi super torrado, e está queimado, amargo, e você bota o açúcar para esconder esses sabores negativos. Nesse caso, no café especial, ele não necessita do açúcar, porque ele já é doce naturalmente. Se você bota o açúcar aqui, você mascara os sabores positivos que esse café tem. Então, no café especial, você consegue cortar o açúcar e você consegue apreciar o café de verdade. Muito bem, essas foram as dicas da Abigail da Terra para vocês fazerem café nas casas de vocês. São algumas dicas muito simples para vocês conseguirem melhorar a qualidade do café em casa. Para quem quiser se aprofundar mais e saber mais as dicas com mais profundidade técnica de como fazer café em casa, a Abigail Coffee está montando alguns cursos de café online que a gente pode fazer em casa nesse período que a gente está ficando aí mais disponível. Quem quiser conhecer esses cursos, então, entra no nosso Instagram, @AbigailCoffeeCo, né? E procurem lá que a gente vai postar as informações dos cursos online, estão saindo daqui a alguns dias, está em fase de edição já, que aí vocês podem aprender com mais técnica como fazer café na casa de vocês e todos os segredos do mundo do café especial. Muito obrigado, espero que vocês gostem da receita, divirtam-se com os cafés de vocês, saúde! Então, pessoal, espero que o café de todo mundo aí esteja muito bom, que vocês acompanhem a gente nessa prosa, tomando um bom café que todo mundo gosta. Quero agradecer mais uma vez a Isa e o Gabriel, pedir para vocês se despedirem de quem acompanhou a transmissão e darem aí suas considerações finais. Eu queria agradecer, primeiramente, a Pulse e a Thought for Food, Malu, Jéssica, Ricardo. Foi muito bacana, a gente podia ficar aqui conversando um tempão. Essas perguntas inspiram bastante a gente, e na Da Terra a gente tem a gente adora desafio, a gente adora ser provocado, e a gente acredita muito na relevância de se falar de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade para o agronegócio. A gente acredita, acima de tudo, e a gente quer provar, né, Gabriel, que a agricultura ela é parceira da regeneração do planeta. Ela não é destruidora, mas isso dá um trabalho muito grande. Não é fácil. Então, mas a gente gosta desse trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se inspirem, e se vocês tiverem dúvida, curiosidade, fiquem super à vontade para pegar contato e falar com a gente. Exatamente, Isa. Eu acho que essa abordagem é uma abordagem que a gente tem que investir tempo, pesquisa, para a gente conseguir realmente trazer soluções, usar a agricultura para regenerar de fato. A agricultura, a gente sabe que ela é extremamente necessária para o mundo, e a gente pode sim, a gente tem uma oportunidade gigantesca, é um desafio grande, mas uma oportunidade gigantesca de realmente pensar na nova agricultura, que vai ser aliada das transformações positivas, do impacto positivo no meio ambiente, nas comunidades, e é muito bacana ver que tem cada vez mais gente jovem, gente que realmente está se voltando para essa área com essa visão, que é muito positivo. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ligado à sustentabilidade, qualidade, é só seguir a nosso Instagram, que é o @daterracoffee, e nosso Facebook também. Obrigado pela atenção. E quando a pandemia acabar, e vocês estão todos convidados para ir à Da Terra, para a gente visitar e tomar um café e conhecer na prática mesmo. Ou conhecer também a Abigail aqui em Campinas, que é do lado de Piracicaba, onde vocês estão. Quem tiver mais de longe aí, estiver passando por Campinas também, a gente serve café da terra, com bastante sustentabilidade, história e qualidade na xícara também. Muito legal. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e essa parceria com o Pulse, que consegue transmitir com tanto carinho, tanta sabedoria
todo o nosso envolvimento com o agronegócio, de tentar fazer o mundo um lugar melhor, como a Isa falou. Então, obrigada, Malu, e estamos juntos. É isso aí, gente. Para quem nos acompanhou, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão, que vocês também aí tenham se inspirado com novos métodos de fazer o café de vocês, e até o próximo Bites à Mesa.